Opa pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre a Godot, não é? A minha Godot já está aberta aqui e o que nós vamos ver hoje é a continuidade daquele assunto de física na Godot, tá certo? Então vamos retomar aqui de onde nós paramos. Eu tenho aqui a minha estrutura de hierarquia de classe dentro da Godot e o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que todas essas classes dentro desse espaço retangular, elas sofrem influência do motor de física, perfeito? Então, na nossa aula de hoje, a gente vai dar uma analisada em como funcionam esses objetos ligados ao motor de física, perfeito? Antes de mais nada, deixa eu mostrar para você aqui algumas coisas que são configuração padrão da minha física, certo? Então observe aqui o seguinte, ó. Deixa eu dar uma redimensionada aqui. Então o que é que eu tenho? Se eu vier em Project Settings, então eu cliquei em Project Settings, na aba Geral, eu tenho aqui as físicas e você vai baixar, né, aqui um pouquinho, e dentro da categoria de física, você tem a física 2D e a física 3D, perfeito? É bom ressaltar que dentro da Godot, a física 2D e a física 3D, elas são separadas, né? São motores de física diferentes. Então, observe aqui o seguinte, ó. Quando eu clico em 2D, eu tenho aqui que o meu motor de física é o Default. Default significa padrão. Só que quando eu clico aqui, eu encontro o Godot Physics 2D. E Default, qual é a diferença dos dois? Nenhuma. Na realidade, a Godot ela tem esse motor de física 2D aqui, mas é ele que é o padrão. O objetivo é que futuramente se tenham outros motores de física e quem sabe você vai poder alterar, ok? Mas por padrão é esse Godot Physics 2D mesmo, tá certo? Então tanto faz aqui. Aqui tem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar, mas não agora. Nesse momento, eu queria só mostrar para você, eita, clicou aqui, apenas os valores padrão de algumas coisas. Por exemplo, a gravidade. Esse 980 que você está vendo aqui é o valor da gravidade e a minha janelinha de ajuda aqui está me dizendo que essa gravidade, essa medida ali é em pixel por segundo ao quadrado. Ou seja, é uma aceleração, né? Então, um objeto que estiver sendo acelerado por essa gravidade, ele vai sofrer essa variação de 980 pixels por segundo. Portanto, ele começa no zero e ele vai acelerar e aumentando a velocidade, perfeito? Outra coisa a se observar é que o vetor da gravidade aponta para baixo. Observe que aqui o x é 0 e o y é 1, indicando que é um positivo, indicando que a gravidade ela vai para baixo, ok? Então a gente vai fazer algumas coisas, depois a gente vai falar sobre os demais valores aqui de desaceleração e tudo mais, mas vamos deixar esses dois por enquanto. A gente vai brincar um pouquinho com eles aí, perfeito? Então, para a gente fazer o que nós vamos fazer na aula de hoje, a gente vai criar uma cena, vai construir uma cena que é, na realidade, um objeto de uma bola. Essa bola vai ser lançada, ok? Sobre uma plataforma irregular e a gente vai ver a ação do motor de jogo sobre alguns objetos de física, perfeito? Então, vamos começar fazendo isso daí. Agora, antes de começar, deixa eu mostrar para você que eu baixei na internet uma imagem. Deixa eu puxar ela aqui para você, ó, tá vendo? Eu baixei aqui uma bolinha de basquete, deixa eu voltar para lá, neste site aqui, ó, FreePNG, tá vendo? FreePNGIMG.com, tá? Se você quiser, dê uma pausa no vídeo aí para dar uma checada lá e buscar essa mesma imagem. Senão você pode pegar qualquer objeto, qualquer bolinha aí vai servir para o que a gente quer, tá? Então, observe que eu vou precisar criar uma cena, porque é assim que a Godot funciona. O tijolinho mais básico das construções na Godot
são os nós. Porém, eu vou construir cenas usando esses nós, ok? Então, é como se fossem esses bloquinhos que a gente vai construindo objetos. Então, eu vou construir um objeto bola, ok? Usando alguns nós, tá? Como o meu nó ele vai ser um rigid body, veja bem aqui, ó, na minha hierarquia. Aqui. Então, um rigid body, ele é um physics body 2D. Um rigid body 2D é um physics body 2D, ok? É um corpo de física. Então, ele tem uma realidade física rígida dentro do seu mundo, ok? Então, ele sofre a ação de outros objetos que são corpos de física também, ok? É diferente, a gente vai ver no vídeo seguinte, a gente vai usar um pouquinho dessa área 2D para fazer algumas coisas legais nesse mesmo projeto. Então a gente vai começar trabalhando com o rigid body. Qual a diferença dele para os demais? O rigid body ele é assim, ó, basta que você o construa e o motor de jogo é que é responsável por cuidar de toda a reação física dentro do jogo, certo? No caso da bola, é um bom recurso para fazer isso. Por quê? Porque quando você chuta uma bola, por exemplo, você aplica uma força, daí em diante é o ambiente que vai cuidar dessa bola, né? Então ela vai reagir unicamente à física do ambiente, ela vai ser atraída pela gravidade, ela vai bater no chão, ela vai quicar, ela vai rolar, vai chocar em outras coisas, quem sabe bater numa parede e voltar. Então a gente vai deixar tudo isso a cargo do motor de física da Godot, certo? A gente não se preocupa muito com o que fazer com o rigid body nesse aspecto, ok? O máximo que a gente vai fazer é aplicar força, mas nesse primeiro momento a gente vai simplesmente colocá-lo à mercê da gravidade, ok? Para a gente ver o que acontece. Então vamos voltar lá. Eu preciso de um rigid body, eu não tenho ele aqui na minha lista, então eu vou atrás de outro, né? Você vai ver que eu já tenho ele aqui, ó, mas eu vou, porque eu não sei se você está acompanhando comigo, então eu vou simplesmente colocar aqui, ó, rigid body 2D. Olha aqui, já apareceu para mim, e ele está me dizendo aqui, ó, que é um physics body, que é movido pela simulação de física 2D. Ela é útil para objetos que têm gravidade e podem ser impulsionados por outro objeto, né? Empurrado, ok? Por outro objeto, tá ok? Então é o ideal que a gente quer aqui nesse momento. Então eu vou criar, beleza? Vou dar o nome, cliquei duas vezes para dar o nome de ball, beleza? E aí a gente vai ter aqui uma observação, ó. Vamos ver na nossa hierarquia lá, ó. Ele está me dizendo que o rigid body é um physics body. O physics body, por sua vez, é um collision object. Portanto, o rigid body é um collision object. Lembra lá da aula de orientação a objeto, né? E o que é que esse esquema está me dizendo? Que o collision object 2D, ele obrigatoriamente precisa de um shape 2D. Nesse caso aqui, por que ele precisa? Porque eu preciso dizer qual é a forma desse objeto, né? Por isso que tem esse shape. Porque através desse objeto de forma, a Godot sabe dizer qual é a área de colisão, em que ela está colidindo, tá certo? Observe que por composição, aqui, ó, o meu objeto collision shape 2D, ele precisa de um shape 2D, beleza? Esse shape 2D é só uma maneira de dizer a forma. Shape 2D quer dizer uma forma 2D. Pode ser um círculo, uma elipse, um quadrado, um retângulo. Então a gente vai dar, ou quem sabe mais complexo, pode ser um polígono, né? A gente pode ver aí depois. E a gente está vendo que um shape 2D, ele é um resource, é um recurso. Um recurso não pode ir para a cena, como a gente viu na aula de orientação a objeto, e falando um pouquinho do início aí da estrutura de classes da Godot. Então somente nós vamos para a cena. Então eu não posso colocar um recurso direto na cena, eu preciso de um nó auxiliar, perfeito? Então o meu nó Collision Shape 2D é um nó auxiliar.
Então vamos voltar lá. Vamos ver o que ele está dizendo aqui, ó. Esse nó não tem nenhuma forma, nenhum shape. Assim, ele não pode colidir ou interagir com outros objetos. É o que nós estávamos conversando. Considere adicionar um Collision Shape 2D ou um Collision Polygon 2D como filho para definir sua forma. Okay? É exatamente o que nós havíamos conversado aí. Então eu vou fazer isso. Eu vou colocar como filho de ball, que é um rigid body, aqui um Collision Shape 2D, ok? Eu gosto de chamar de Collision Area, ok? Por quê? Porque é a área de colisão, é assim que eu entendo, né? Aí o aviso saiu dali e ele já me disse aqui que tem um outro aviso, vamos ver o que é. Um shape deve ser fornecido para o Collision Shape 2D funcionar. Então, para que ele funcione, eu preciso indicar qual é a forma. Lembra que eu falei que ele é um auxiliar? Então, por favor, crie uma forma, um resource de forma, né, para ele. Então, vamos fazer isso. Então, eu tenho duas maneiras. Ou eu venho aqui, ó, escolho na lista, ou eu venho aqui e salvo um objeto de recurso. Olha só, new resource. Aí eu posso procurar aqui, ó, se eu colocar aqui shape, você vai ver que tem aqui um monte de shape 3D, shape 2D. Então, no nosso caso, seria shape 2D. Eu, como é uma bola, eu ia preferir colocar um circle shape 2D, ok? Mas eu não vou criar um objeto, um recurso separado, não. Eu vou criar direto aqui, ó. Ele já me deu aqui para mim. Então, eu tenho aqui new circle shape 2D. Então, agora ele deixa de reclamar. E se eu der um zoom aqui, ó, você vai ver que tem uma bolinha ali, um círculozinho verde, ok? A gente pode aqui na Godot 4 mudar a cor. Muito legal, né? A gente vai mudar a cor de algumas áreas aí para não entrar em choque visual com outras áreas, ok? Muito bem. Então, agora eu preciso de uma aparência visual para minha bola. Então, para isso, eu preciso colocar um sprite. E a galera que está acostumada com jogos sabe que sprite são texturas 2D que representam aí os personagens, os objetos na cena, né? Então eu tirei o 2D, deixei só sprite e ele tem aqui uma propriedade chamada textura, né? Eu quero aproveitar, gente, e mostrar aqui para você que no meu inspector eu tenho a hierarquia de classe que a gente tem lá no esquema, né? Eu vou clicar aqui de novo em Ball, observe uma coisa interessante, ó. Aqui eu tenho todas as características do rigid body, porque esse objeto é um rigid body, esse nó. E eu tenho um collision object, certo? Por que não aparece aqui a classe intermediária, né? Deveria estar aparecendo aqui, ó. Se ele é um rigid body, um physic body 2D. Só que o physic body 2D é uma classe abstrata, né? Então ele não tem nenhuma propriedade que apareça aqui, ok? O que ela vai ter são alguns métodos, e aqui não aparece método, somente atributos. Portanto, os atributos são direto de collision shape, tá? E aí você vai ter aqui algumas propriedades como propriedade de colisão. A gente vai estudar isso depois, tá certo? Então, como a classe de physic body não tem propriedades, somente métodos, a gente não vai vê-los aqui, ok? E aí você tem na sequência Node 2D, né? Daqui Node 2D e na sequência Canvas Item. Olha só, Canvas Item e subindo a hierarquia a própria classe Node, né? Aqui, classe Node lá em cima. Ok, então voltando aqui, voltando ao sprite, o meu objetivo agora é dar uma aparência para minha bola. O que é que eu vou fazer? Lembra que eu falei a vocês que colocando neste formato aqui,
facilita muito a gente encontrar os nossos recursos. Então olha aqui, ó, daqui eu marco o asset, aqui embaixo eu encontro a minha bolinha e daqui eu já, eu acabei clicando duas vezes, eu vou arrastar aqui para a textura, certo? Como eu disse para vocês, ele está bem grande em relação ao a minha área de jogo, certo? A minha janelinha. E eu vou colocar aqui, lá no Transform do Node 2D, eu vou mudar a escala. A escala é um fator de multiplicação, ou seja, eu vou multiplicar o valor da escala pelo valor original, as dimensões originais do objeto. Então observe que aqui, ó, se eu botar um 2, ele vai dobrar o tamanho lá. Se eu colocar 0,5, ou seja, 0,5, vai ter a metade do tamanho, perfeito? Só que para o que eu quero aqui, ó, eu já testei antes e vi que 0,2 é um bom tamanho, ou seja, 20% do tamanho original, perfeito? Para a gente completar a bolinha aqui, deixa eu aumentar um pouquinho para a gente ver melhor. Observe aqui uma coisa, ó. Cadê o meu collision, a minha collision area? Cadê a minha collision shape, né? Eu não consigo ver. Porque o que acontece é que as coisas são renderizadas na minha viewport de baixo para cima, certo? Então a minha sprite está na frente do meu collision area. Então eu preciso recolocar aqui, ó, em cima para que eu possa vê-lo, tá vendo? Então agora eu passei a ver. E eu vou clicar nele aqui e vou redimensionar a minha área, exato, pronto. Peguei agora toda a área da minha bola, da minha sprite, para que seja coerente, certo? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar um notificador de visibilidade. Para que serve isso? Quando objetos se movem na cena aí, sob o controle da simulação de física, o que acontece? Esses objetos podem sair da visão da câmera do jogo e eles continuam na memória, mas não está mais fazendo parte do jogo, ok? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse objeto de cena, eu tenho que tirar da memória para que não fique enchendo a memória do computador e causando algum tipo de travamento, diminuindo aí o desempenho do jogo, certo? Então eu vou colocar aqui um notificador de visibilidade para que quando ele sair da visão da câmera, ele seja destruído, tá? Não fique mais presente aí na cena, tá? Então eu vou selecionar aqui o meu ball, que é um rigid body, vou clicar no mais e vou procurar aqui, ó, coloque assim, ó, Notifier. Notifier vai te levar para um notificador de visibilidade, tá certo? Eu vou pegar aqui o 2D, é um nome bem grande, né? Eu gosto de colocar simplesmente Notifier, fica menor, né? Assim fica bem, pronto. E como é que funciona, né? Eu vou ter que acionar um sinal e através desse sinal eu vou chamar uma função e essa função é quem vai ser responsável por apagar o objeto da memória, ok? O tamanho dele aqui não é muito importante, deixa assim mesmo, pequenininho, não tem problema. E eu vou colocar lá atrás da sprite para não empatar aqui a visibilidade, ok? Pronto, então estruturalmente eu já tenho o meu objeto bem formado, ok? O que eu preciso agora é colocar aqui um script. Esse script vai ser responsável por manter a função que vai destruir a bola, certo? Então vamos lá. Vou clicar aqui em inserir attach script. Eu gosto de usar aqui como padrão o object empty para não vir nada escrito, sem comentários, nada disso. E aqui eu vou escolher o lugar onde eu vou guardar esse meu, vou botar aqui minúsculo, certo? Colocar aqui onde tem script mesmo, se você não estiver vendo, volta para a página principal, script e ball aqui, pronto. Então agora basta dar um create, perfeito? Então agora eu tenho que a minha ball tem toda a estrutura hierárquica dos meus nós, formando aí as funcionalidades da minha bola, e eu tenho agora um script aqui. Só que antes de continuar eu gostaria de salvar. Observe que tem ali unsaved.
Então eu vou dar um Ctrl S ou vir aqui em Xcine e salvar a cena. Veja que é Ctrl S. E dentro da minha pasta o meu mouse está com um probleminha. Então eu vou dar se você não estiver vendo, clica ali na setinha para cima. E eu venho aqui na pasta de cena, né, na script, na pasta de cena, e coloco Ball de Scene ali. Pronto. Então se você ver aqui, ó, na minha cena, eu tenho a Ball lá, perfeito? Então é muito legal esse layout, na minha opinião, porque eu tenho acesso aos recursos aqui facilmente, tá bom? Então agora eu tenho toda a estrutura que eu preciso, só vou fazer agora uma pequena função que me diga o momento de parar e apagar a minha bolinha, certo? Então eu vou clicar em Notifier. Aqui na aba Node, no painel Node, eu tenho aqui dois subcampos, um Signal e outro Group. A gente vai ver para que serve o grupo no outro momento. E tem aqui a Signal. Entre os sinais, você tem aqui, ó, os sinais de Canvas Item, sinais de Node, de Object, tudo mais. Mas eu tenho aqui os sinais do próprio Notifier 2D ali. Então o que me interessa é a saída da tela, Screen Exit. Então eu vou clicar aqui, eu posso clicar em Connect ou duas vezes aqui no nome do sinal. Eu vou escolher o objeto, o nó que tem o meu script e vou dar um nome aqui para o método que vai ser inserido lá. Então eu vou apagar aqui algumas coisas. Ele coloca a palavra on, o nome do nó e o nome do sinal. Eu vou deixar somente on screen exit, ou seja, ao sair da tela, ok? Muito bem, então vou dar um connect. Você vê que mudou um sinalzinho ali, está dizendo que ele está emitindo um sinal e ele está sendo recebido aqui nessa função, perfeito? Bom, aqui para quem não sabe é um pouquinho do GDScript. Aqui é a palavra função, é a palavra-chave que denomina a função. E aqui eu coloco o nome da minha função, perfeito? Aqui a palavra pé é só um stakeholder, é só uma maneira de eu guardar o lugar aqui. E o que eu pretendo fazer é simplesmente chamar a função queueFree. Aqui queue é fila e free é de liberar da memória. Então a gente vai colocar ele na fila para que ele seja liberado, ok? Agora repare. Por que eu tenho que colocar dessa maneira, né? Isso porque é mais seguro que a própria máquina de jogo decida quando vai tirar ele da memória, tá certo? Então a gente coloca ele na fila. Então isso é suficiente para que quando um objeto sair da cena, ele desapareça, ok? Da memória, né? Porque da cena ele já saiu. Ok? Vou dar um Ctrl S, salvar aqui a minha cena. Vou voltar aqui na cena 2D e aí eu tenho agora o meu objeto completamente formado, ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma área de teste. Eu vou chamar essa nova cena de Level, onde eu vou testar as coisas que eu vou colocar nesse meu projeto, tá bom? Então vou criar aqui mais uma cena, vou colocar o próprio Node 2D como sendo raiz, clico duas vezes para dar um nome, vou chamar de Level, beleza? E vou salvar. Eu vou salvar com o nome de Level dentro da pasta Xcine, já está lá. Ou eu posso clicar aqui, se não tiver, eu clico na setinha, volto. Mas eu já estou aqui, ó, na pasta Xcine, já dei o nome e eu vou mandar salvar aqui. Observe que lá na pasta Xcine já apareceu a Level aqui, ok? No momento a minha Level está vazia, porque eu ainda não tenho nada nesta cena. O que é que eu vou fazer? Eu vou instanciar na cena Level a minha bola, certo? Então eu compus a bola lá na cena da própria bola. Eu fiz uma packed Xcine, ou seja, uma cena, um pacote de cena, né? Então empacotei aquele objeto ali, formei aquele objeto e agora eu vou instanciar nessa cena aqui, nessa correntezinha, onde diz assim, ó, instantiate, ou seja, instancie uma cena filha. Então vamos lá.
Eu vou pegar aqui a cena ball. Então ele já criou para mim uma bolinha ali no canto, tá certo? Então essa é a cena ball, é uma instância dela, lembra lá da questão da orientação objeto? Então é uma instância daquela classe e eu vou agora puxar e vou colocar ela aqui no centro da cena, na parte superior, para a gente fazer um teste, tá certo? Vamos lá, vamos dar botar para rodar a cena, que pode ser o F6. Esse botãozinho é para rodar a cena que está ativa, no caso aqui a level. Então vamos dar um play ali. Então observe que a bolinha caiu. A gente não programou isso, na realidade ele é um rigid body e ele está sob a influência da gravidade da simulação de física da Godot, certo? Legal, né? Ok, vamos retomar aqui, né? Então nós paramos quando estávamos testando aqui a nossa cena e eu percebi que o meu rigid body está funcionando aí segundo o motor de física. Agora eu quero ver se eu consigo mostrar para você como, se eu interferir lá no padrão da física, vai interferir aqui também. Vamos ver. Em Project Settings, Física 2D, eu vou diminuir aqui, ó, de 980, vou colocar apenas 50. Vamos ver o que acontece com a bolinha. Vamos lá. Olha só. Ó a bolinha caindo lentamente, mas ela vai acelerar. Tá vendo? Ó. Então ela vai acelerando aí. Agora eu quero observar uma outra coisa com você aqui, ó. Ó, vamos lá. Eu vou botar aqui um pouco para cá, ó. Ó. A bola vai sumir, ó. Tá vendo? Viu que sumiu? Por que que sumiu ali? Porque a bola saiu do campo de visão da câmera, então ela acaba sendo apagada por aquela função que a gente criou lá, tá bom? Então é assim que funciona nesse primeiro momento o nosso projeto, ok? Então o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vou deixar essa bolinha aqui, vou deixar ela um pouco mais para cima, ok? Vou mudar aqui para o modo de seleção e eu vou querer agora dar um Ctrl S, né? Eu vou criar uma estrutura aqui semelhante a um relevo, certo? Para a gente ver o que acontece com essas bolinhas que nós vamos jogar aqui dentro, tá bom? Vamos observar aqui um outro objeto, ó. Eu tenho aqui que dentro da minha hierarquia de corpos de física, eu tenho o Static Body. O Static Body representa objetos que podem ser colididos, ok? Mas eles não reagem a nenhum tipo de força que é colocado sobre eles, certo? Então esse rigid body, o objetivo é ele ficar fixo lá, tá certo? No lugarzinho dele. É como uma pedra, um tronco, alguma coisa, algum obstáculo que você queira colocar lá no seu jogo, tá? Então é um objeto estático. E nós vamos criar aqui um objeto estático, tá? Então vamos lá, vamos criar um Static Body. Vamos criar aqui Static Body, certo? Vamos chamá-lo de relevo, ok? Vai representar o relevo ali do meu terreno. Mas voltando aqui, ó, você vai lembrar de que o Static Body é um Physics Body 2D e, por sua vez, é um Collision Object. Todo Collision Object, obrigatoriamente, tem que ter um Collision Shape. Por isso que ele está reclamando aqui, ó. Mais uma vez, ele precisa de uma forma, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Dessa vez, ao invés de colocar aqui como nós fizemos com a bola, né? Olha o que nós fizemos com a bola. Colocamos um Collision Shape 2D. Aqui, fechou ali, não sei porquê. Aqui na nossa... Eu não sei, fechou? Vamos ter que colocar de novo. Static Body. Aqui vamos chamar de relevo. Assim mesmo, gente. Está na versão ainda beta, né? Então vai acontecer esses errozinhos mesmo. Vou dar um Ctrl S para salvar logo, né? Nosso level aqui.
e eu vou colocar dentro do meu relevo um filho que represente essa forma. Só que a gente não quer uma forma básica, a gente quer uma forma mais complexa, certo? Então, ao invés de eu colocar aqui um collision shape, eu vou colocar um collision polygon 2D, certo? Então é um formato mais complexo, perfeito? Observe aqui em cima, ó, que devido ao fato de eu ter aqui um collision polygon, esses 3 botõezinhos me apareceram ali. Observe que se eu clicar em outro nó, ele some dali, né? Então vou clicar aqui, vou renomeá-lo como collision area, é o que eu gosto de usar. Isso, gente, esses nomes não são padrão nem obrigação, tá? Você coloca a forma que você quiser. Então, uma vez está selecionado, observe se está no Selection Mode ali, clica no verdinho aqui, ó, e nós vamos formar um polígono. Você só ir clicando aí onde você quiser, ó, tá vendo? Então eu vou colocar aqui uma ladeirinha, aqui assim, ó, vou puxar, aqui, depois eu vou fazer outra mais ou menos assim, e outra aqui. Vai ficar parecendo aí um relevo, parecendo uma bacia, né? E aqui, ó, vou puxar e vou fechar ali em cima, tá vendo? Pronto. Então ele cria uma espécie de uma malha aí para mim, tá certo? Você pode pegar aqui os nós, reposicionar, tá certo? Olha só. Pode baixar, pode criar novos nós. Então, se de repente você quer que aqui tenha uma inclinação assim um pouco mais fechada, então é assim que funciona, tá certo? Então agora, ó, eu tenho essa área complexa. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui para dar uma ideia de mais plano aqui, mas eu não quero que seja muito plana, porque eu quero que ele desça por aqui e suba um pouquinho, tá certo? Muito bem, então isso aqui é suficiente para fazer uma coisa. Veja que interessante, eu vou pegar ali a bolinha, volta aqui para o modo de move, de movimento, e vou botar minha bolinha para cá e vamos botar e vamos ver o que acontece, certo? Olha só, ela vai cair. Eita, esquecemos de mudar ali ó, ela vai cair. Só que cadê a forma que a gente não está vendo, né? Porque as formas de colisão, elas não são vistas, não são visíveis, certo? Então a gente pode, em tempo de desenvolvimento, clicar aqui no debug e pedir para que essas formas de colisão sejam visíveis. Então vamos lá, vamos ver de novo o que é que acontece. Vamos voltar ao padrão, olha lá, agora a gente está vendo aqui a forma, ó, tá vendo? Ela choca aqui, ó, ela vai chocando, vai caindo ali, caindo aos pouquinhos. Agora, quem é responsável por esse movimento? O motor de física. E o rigid body, ele serve para isso, para a gente representar objetos que têm movimento, que sofrem influência da simulação de física, tá bom? Vamos mudar aqui um pouquinho, voltar de novo ao que era a nossa física e também gravidade. Vamos voltar ao padrão. Quando você vê essa setinha é porque o valor não está no padrão, você clica e ele volta ao padrão, desculpa. Então ele vai funcionar. Parece que fechou de novo, não, tá ali. Vamos lá, vou dar um Ctrl S, né, para salvar, que é sempre bom para garantir. E agora eu vou, olha só, olha aí, agora a bolinha vai mais longe. Por quê? Porque a ação da gravidade foi mais forte, né? Então ele foi e voltou. Agora, claro que você não, isso daqui em tempo de execução do jogo, você não, o seu jogador não vai ver isso, certo? Então a gente vai criar aqui um polígono que seja exatamente, ou pelo menos o máximo parecido com essa nossa forma de colisão, para representar aí a nossa colisão, tá certo? O princípio de uso é o mesmo. Então, como filho aqui de relevo, eu vou pedir que seja inserido aqui, ó, um polygon, polygon 2D, tá certo? E agora o princípio é o mesmo. Verifique se está lá no modo de seleção, clica aqui no botãozinho para adicionar, criar os pontos, e a gente vai
clicando mais ou menos aqui onde a gente clicou os outros, ó. Olha só. Tá vendo? É legal que a gente já sabe aqui onde está, ó. Depois, se errar, a gente faz alguns ajustes. Vamos ver. Olha só. Aí, isso. Vamos lá na ponta. E aqui. E eu vou fechar ali em cima, certo? Então agora eu vou desmarcar lá o debug, a visão das shapes no debug, e vou pedir para rodar novamente. E a gente vai ter o resultado. Cadê? Vamos salvar, antes que ela nos pegue de surpresa. Vamos ver agora, olha lá, eu tenho agora o meu relevo e a minha bolinha funcionando, né? Eu posso mudar a cor desse polígono do jeito que eu quiser. Aqui está selecionado o polígono, né? E eu vou mudar a cor aqui, ó. Aqui no hexadecimal eu vou colocar uma cor que eu gosto, é um azul chamado azul deserto, certo? Pronto, eu tenho aí o meu objeto, tá vendo? Opa, muito legal, né? É isso aí. Agora, o meu objetivo é que a gente crie dinamicamente os nossos objetos, aqui as nossas bolinhas, para a gente criar um monte de bolinha caindo aqui, tá bom? Vamos só fazer um ajuste aqui, deixa eu selecionar esses dois objetos e eu vou pedir aqui vou puxar eles aqui para baixo. Pronto, vou ficar um pouquinho mais aqui, pronto. Porque aí a gente tem esse resultado visual sem um espaço muito grande aqui embaixo, tá? E você pode fazer os ajustes que você achar que deve. Mas vamos deixar assim mesmo, porque o nosso objetivo são os fundamentos, né? Tá bom? Bom, o que é que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu vou criar essas bolinhas? A gente chama isso de spawnar. Spawnar, desovar, né? Em inglês. Mas a gente vai criando, fazer nascer aqui algumas bolinhas à medida que a gente clique, para não ficar somente essa que foi instanciada aqui. Mas vamos ver o que é que acontece, né? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos colocar um script aqui no botão Attach Script. Vamos colocar na nossa pastinha de script. Pode clicar aqui embaixo ou voltar aqui. Já está com o nome level lá, ok? Deixando no template de object. Agora é só criar aqui, tá bom? Ele estende o Node 2D porque é o tipo de objeto de level lá. E aqui eu vou criar uma função. Veja bem, essa função ela é responsável por tratar todos os eventos de entrada que não foram tratados por nenhum objeto de tela, né? Então o que sobrar ele vai tratar. Então a gente chama ela de vamos lá, sublinhado aqui, ó, unhandled. Olha, já apareceu aqui para mim, ó. Vendo? Então handle é tratar, né? E unhandled quer dizer que ele não foi tratado. Então é um evento de entrada que não foi tratado, tá bom? Para a gente otimizar aqui, eu vou colocar aqui um void para avisar aí para o interpretador de que não precisa estar verificando o tipo de retorno. E aqui embaixo a gente vai fazer alguns testes, perfeito? Primeiro teste que a gente vai fazer é se o tipo de evento, para a gente andar mais ligeiro, eu tenho uma colinha aqui e eu vou explicando para você, tá bom? Aqui, vamos lá. Primeira coisa a se fazer eu vou testar se este evento é do tipo input event mouse button, ou seja, eu quero saber se esse evento é do tipo de entrada de botão de mouse. Primeira coisa, ok? Essa palavra-chave is verifica se um objeto é de um determinado tipo, de uma determinada classe. Ele vai retornar verdade ou falso. Se esse objeto for da classe input event mouse button, ele vai dar verdade, essa composição aqui, certo? Aqui você tem um end
e aqui você tem a propriedade do evento chamado pressed. Significa o seguinte: se o evento é um evento de botão de mouse, eu estou verificando se o botão foi pressionado, ok? Então, no momento em que ele está sendo pressionado, observe que o mouse é assim, ó. Quando você clica, ele é um evento. Quando você libera, é outro, certo? E o evento de press representa esse movimento de clicar e soltar, certo? É a composição do movimento de pressionar e de liberar, certo? Os dois juntos formam o press. Então, para que serve isso daqui? A palavra-chave if em inglês significa se. Então, se esse evento é desse tipo e foi pressionado, ou seja, se for um evento do botão e o botão for pressionado, é isso que ele está me dizendo aqui, certo? Se essas duas coisas forem verdades, então eu vou fazer um novo teste. Vamos ver o que é. Eu quero saber agora qual é o botão, qual dos botões do mouse eu pressionei, certo? Então agora eu vou testar. E agora eu já sei que foi um evento do mouse, já sei que foi mouse botão, né? Ou seja, o botão do mouse, e ele foi pressionado. O que eu quero saber agora é qual botão foi, né? Então, se o event button index foi igual ao botão da esquerda, tá vendo? Então eu estou testando se foi o botão da esquerda do mouse, certo? Então aí, se foi tudo isso, se tudo isso for verdade, até que se eu poderia pegar essa parte e colocar aqui também com um novo end e tal, mas vamos deixar assim desse jeito mesmo, tá? Eu vou agora fazer alguma coisa se isso for verdade. Vamos ver o que é que a gente vai fazer. Bom, se for verdade que o evento é um evento de botão de mouse que foi pressionado, e esse evento foi o botão esquerdo, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma bola. Mas como é que eu vou criar uma bola? Aí é que está aqui a segunda parte que eu quero falar para você. Eu vou criar aqui em cima uma variável. Variável nada mais do que são lugares na memória onde eu guardo coisas, né? E eu vou dizer que essa variável se chama ball, porque representa a bola, e ela é do tipo packed_scene, certo? Vamos ver aqui, ó, tá vendo? Então eu estou dizendo que ball é uma variável do tipo pacote de cena, ou cena empacotada, melhor dizendo, ok? E ele vai receber já de cara, vou mandar ele carregar aqui, load, a minha cena. Ou eu procuro aqui nessa listinha, ó, eu simplesmente faço aqui, ó, pego a bolinha e puxo ela para cá, ó, tá vendo? Então ela já foi lá em cima da bolinha. Então o que é que eu estou fazendo? Eu carrego load, né? Carrego na memória esse objeto, faço uma referência através de ball, perfeito? E aqui embaixo, o que é que eu estou fazendo? Então veja como as coisas são diferentes. Aqui eu estou criando uma referência a uma cena e aqui eu estou instanciando a cena, ou seja, criando na memória esse objeto. Então eu pego o ball, chamo o método instantiate para criar uma instância e ele joga essa referência na minha variável ball, que representa a bola, ok? Todo objeto em cena ele tem uma posição. Se eu for aqui para você, ó, nessa bola aqui, ó, e eu for no Inspector, observe que aqui embaixo eu tenho o Transform. E o Transform ele tem um Position. Tá vendo? Ó, propriedade Position. Todo objeto na cena tem um Position, uma posição. E a posição dessa bola vai ser exatamente na posição onde o evento do clique do mouse aconteceu. Então ele vai criar na memória a bolinha, vai dizer que a posição da bolinha é exatamente onde o mouse clicou e ele vai colocar essa bolinha como filha do nó onde esse script está, no caso no nó level. Então add tilde significa coloque ball como filha do level, tá bom? Então vai ser criado como se fossem filhas ali dentro. Vamos ver o que acontece. Vou dar um Ctrl S, voltar aqui e olha lá, a minha bolinha que já estava instanciada
E agora, ó, eu clico, ó, e as minhas bolinhas são instanciadas aí. Agora observe aqui onde tem Remote, Level, olha só quantas bolinhas estão ali dentro, ó, tá vendo? Todas elas criadas ali. Agora observe, eu vou tentar criar uma bolinha que seja, vamos botar aqui, deixa eu ver, mas eu não deixei nem uma beiradinha, né? Vamos tentar criar a bolinha aqui e ver se ela cai para o outro lado. Ela vai ser criada aqui, você vai ver ela subir, né? Vamos ver ali, ó. Deixa eu clicar aqui no cantinho, olha lá, ó. Vendo? Elas já caíram. Observe aqui nesse canto, ó. E aí, olha só, ó. Já, opa, a 18 não, vamos ver. Olha lá, ó. Como tá muito no cantinho aqui, deixa eu puxar isso para cá, peraí. Vamos pegar o Polygon aqui. Vamos tentar, vamos clicar aqui de novo. Vamos agora mover esses bichinhos para cá um pouquinho, para a gente ganhar um espaço, certo? Opa, ele acabou. Com o botão direito do mouse você apaga o nó. Vou botar um pouco mais para cá. E eu vou fazer a mesma coisa com o meu Collision Area ali, tá bom? Que é também um polígono. Pronto, eu vou deixar esse espaço aqui para a gente colocar as nossas bolinhas caindo para fora, né? Então, de cara a gente tem aqui uma bolinha. Vamos aqui no Remote. Aqui uma bolinha, ela está aqui e eu vou criar as bolinhas aqui agora. Vamos lá, olha lá, tá vendo? Ela vai. Aqui cria e fica, não sai da cena, permanece. Mas aqui cair e sumir, ela é apagada. Tá vendo que legal? Então a gente fica por aqui nesse vídeo, mas você já aprendeu a utilizar um Static Body, um corpo estático. Você vê que a bolinha bate nele, mas ele continua estático, né? No entanto, o Rigid Body está sofrendo aí influência constante do motor de física, simulando todas as ações que seriam aí realistas, né, no mundo real, ok? Você pode criar aqui quantas você quiser, tá vendo? Olha que legal, nossa bolinha que era uma só, agora tem várias e várias e várias e várias e várias aí, ok? Então fica aí para você essa dica. Na próxima aula a gente vai continuar esse projeto e a gente vai trabalhar agora tanto com essas bolinhas, mas entrando em áreas 2D, onde a gente vai fazer algumas alterações nas propriedades da física, certo? Dentro dessas áreas 2D. Muito legal, tá? Então até lá, um forte abraço, a gente se vê.